Olá, eu sou Flávia Bittar da Cordillera Investimentos e esta é mais uma coluna Money Touch. Hoje não quero falar nem de produtos e oportunidades, quero falar com vocês e dividir sobre a experiência de uma profissão muito fascinante, o economista. No próximo dia 13 de agosto estaremos comemorando essa data. E para isso, chamo aqui o Flaviano Agostinho de Lima, economista. Ele é advogado, mestre em auditoria econômica e avaliações civis e patrimoniais e também professor. Flaviano, obrigada por estar aqui. É uma grande honra, Flávia, estar aqui na coluna Money Touch, aqui desse trabalho grande que você e a equipe vem realizando na Cordillera Investimentos, ainda mais para a gente falar, né, do Dia do Economista, da função, do campo de atuação profissional dos economistas. Legal. Então eu queria saber, para a gente identificar o papel de um economista nos dias de hoje. Queria uma ideia sua. O economista, ele, como você mesma disse, ele tem uma profissão fascinante, né? O campo e a flexibilidade de atuação do economista é muito grande. Então o economista hoje ele vai atuar nas políticas públicas, no ramo empresarial, mesmo hoje nas entidades não governamentais, né, no campo da sociedade civil. Então ele, enquanto profissional liberal, tem uma flexibilidade, um alcance muito grande de locais de atuação. Em específico, trabalhando a função do economista, né, que tem que ser aquela pessoa que vai ser capaz de planejar, né, de preparar, de estudar, diagnosticar, fazer pesquisas no ramo da economia, em tudo aquilo que se relaciona aos investimentos públicos, empresariais, aos investimentos no campo financeiro, hoje abrindo vários campos relacionados à parte da auditoria econômica, perícias e avaliações cíveis e patrimoniais. Enfim, hoje é um campo enorme. A gente consegue até falar em economia criativa, economia da cultura. Então é um campo que ele vai também se adaptando à própria sociedade, à sua evolução, às suas necessidades. E, sobretudo, o economista ele tem a capacidade de trabalhar e atuar em multicampos, né, em vários campos do conhecimento. Ele é uma ciência social, né, uma área de formação da ciência social aplicada, mas hoje também ele precisa de uma bagagem, de uma robustez no campo das finanças, no campo da matemática, da estatística. Ele tem que compreender muito bem todo esse ferramental da tecnologia e, ao mesmo tempo, ter uma visão social, entender a dinâmica da sociedade, da psicologia, do direito. Enfim, são vários campos hoje da qual o economista, né, ele vai transitar e exerce esse fascínio de uma profissão, né, de que não tem um limite exato, né, para o crescimento e o conhecimento em cima desse campo. Maravilha. Hoje, um economista, né, ele tem essa visão que você comentou e ele tem que estar sempre muito atualizado, né? Hoje, quando uma pessoa escolhe uma formação de economista e depois ele vai para uma carreira de assessor de investimento, qual que é o diferencial hoje de um economista mesmo, puro, e um assessor de investimento? O assessor de investimento tem a formação básica na ciência econômica, ele vai ter essa capacidade crítica de compreender a dinâmica da sociedade, tudo que move a sociedade. Então ele vai analisar o investimento, né, com um anteparo específico relacionado à compreensão do movimento da sociedade, do caminho da economia. Ele vai conseguir entender o que afeta uma crise na Europa, uma crise nos Estados Unidos, ou um problema na Ásia, um problema no Oriente Médio, aquilo que vai ter efetivamente capacidade de afetar as relações econômicas locais e internacionais de um país. Então, o assessor de investimento, o analista financeiro nesse campo, quando ele tem essa formação básica de economista, ele vai estar muito mais preparado, né, para compreender e direcionar qual o melhor investimento que vai ser feito pelo seu cliente, a quem ele estará assessorando. Então, o assessor de investimento hoje, você acha que como que ele pode ajudar o brasileiro a investir melhor ou tomar decisões, independente de ser investimento ou não? Ele pode, primeiro, no campo do planejamento familiar e pessoal. Esse é um campo hoje que precisa avançar bastante, as pessoas conseguirem organizar as suas contas, né, gerar a sua capacidade de geração de superávit, de uma poupança, para a partir dali começar a planejar a sua vida, seus investimentos, buscar a melhor carteira de investimentos, ao mesmo tempo que ele traça seus objetivos de vida.
Então, esse assessor de investimentos vai ser fundamental para entender quais são as perspectivas futuras, os cenários futuros e fazer a recomendação mais adequada em função do perfil, né, daquele investidor, daquela pessoa que está se propondo a fazer um investimento. Ele faz justamente essa adequação, né, para o perfil e para o resultado que ele deseja alcançar. Muito legal. Hoje também um economista, ele traz em si, né, também costumo muito dizer isso, o interesse, né? A gente tem que estar integrado e tem que estar interessado. Hoje você exerce uma função em Sorocaba ativamente, né? Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Atualmente me sinto privilegiado, honrado de ter sido convidado pelo prefeito Antônio Carlos Panunzi para assumir como secretário municipal da Habitação e Regularização Fundiária. E esse é um campo importante, é um campo social, uma das necessidades primordiais das pessoas, que é a sua habitação. Então a gente tem trabalhado muito no sentido de propiciar a melhoria da qualidade de vida da população de Sorocaba, com esse olhar da habitação. Ao mesmo tempo, enquanto economista, a gente tem uma capacidade grande de compreender a dinâmica de desenvolvimento da cidade, das empresas que estão aqui chegando, a necessidade das pessoas, olhando hoje, como a gente falava, desse campo de atuação tão grande do economista, ele também vai para a economia do meio ambiente, para a economia urbana, né, que é um campo fantástico hoje para a gente entender essas relações econômicas e a gente poder encontrar aquele mecanismo, aquele ponto de equilíbrio desse desenvolvimento. Então, a gente tem procurado trabalhar bastante no sentido de trazer uma contribuição construtiva, construindo também com os vários agentes da sociedade civil hoje. Nós temos a academia, as entidades de classe, arquitetos, engenheiros, advogados, né, todas as profissões interessadas na nossa cidade, na nossa região, que hoje é metropolitana, que a gente tem que entender essa dinâmica de crescimento. Então, enquanto economista, podendo colaborar nessa pasta tão importante, né, que é a necessidade básica, Sorocaba, para a gente ter uma ideia, tem quase 200 mil domicílios, uma população de mais de 600 mil pessoas. É uma cidade que vem crescendo de maneira bastante ativa. Então, está aí um desafio grande para nós, economistas, né, nesse dia especial, quando a gente comemora 63 anos da regulamentação da nossa profissão aqui no Brasil, desde 1951, sabendo que a gente tem um desafio, um papel muito importante a cumprir na nossa sociedade. É verdade. Nós, como assessores de investimento, também ajudar cada brasileiro a aprender a fazer um planejamento, a fazer boas, conseguir escolher corretamente. Mas legal, agradeço muito a sua presença, foi um prazer tê-la aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós vamos continuar numa próxima coluna com outro tema bastante interessante. Volto a chamar vocês. Vejam nosso site, vejam nossas colunas e nos procurem. Vamos fazer bons negócios. Até!